Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando sua opinião, seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. A gente tinha dois jogos aí para estar observando, para estar dando aquela secada, né, muito mais por uma questão psicológica, né, do Vasco não entrar ali na zona do rebaixamento, e acabou um jogo agora há pouco, né, o Flamengo acabou ganhando de 1-0 do Corinthians, mas aqui fazer um alerta, eu não acompanhei Atlético Mineiro e Corinthians pela Copa do Brasil, mas pelos comentários que vi, foi um Corinthians muito mal, muito acuado, sem opções de contra-atacar, realmente um time que, pelos comentários, não tinha uma expectativa boa aí durante a temporada. Mas no jogo de hoje, que eu acompanhei, e principalmente no segundo tempo, o Corinthians mostrou um futebol que, se continuar nessa pegada, pode nos prejudicar aí, porque nesse momento é um adversário direto aí. O Vanderlei, pelo menos no segundo tempo, junto ali, tava vendo a entrevista do Roger Guedes, né? A postura, vamos tentar jogar, vamos tentar atacar. Eles conseguiram realmente fazer isso ali no segundo tempo, e se tivesse uma sorte melhor, uma qualidade a mais, poderiam sair até com resultado melhor. Perderam algumas oportunidades, né? Então, a gente vê aí um time que tá brigando ali embaixo com a gente, e tem uma sequência difícil no sentido que você jogar a Copa do Brasil, perder, joga Libertadores, perde, joga no Brasileirão, perde. Então a tua confiança vai abaixando, abaixando. Diferente do Vasco, que só tem uma competição, tem tempo para trabalhar e o time não evolui. Não evolui. Então a gente tem que tomar cuidado aí também com o Corinthians. E amanhã tem Cruzeiro e Cuiabá. Cara, eu tava assistindo, vou começar o vídeo assim, eu tava assistindo tanto o Flávio Dias, cortes, né, que aparece no Instagram, e o Flávio Dias falando que não é para mandar o Maurício Barbieri embora, porque o Vasco faz isso há 20 anos e a coisa não flui, não dá certo. Aí eu vi um outro corte também, acho que na live de ontem deles, porque eu não acompanho, né? O Emerson Rocha falando que ele acredita que o Barbieri teria que trabalhar até o final do ano, e se o Vasco caísse, né? Não tem problema cair, porque outros times já caíram, e se o Vasco caísse, deixa pra lá, mas a gente teria de quem cobrar. Cara, e assim, como eu digo aqui, né? Eu respeito muito a opinião, porque inclusive aqui no canal, no vídeo de hoje eu coloquei, no vídeo de ontem de pós-jogo, tem torcedor que fala: o problema principal não é o treinador, é o elenco. O elenco do Vasco é fraco, né? Inclusive um torcedor comentou hoje aqui no canal: olha o meio-campo do Vasco, Jair, Galaça e Barros. O Vasco tem o pior meio-campo do Campeonato Brasileiro, coisa que eu não concordo. Cara, e deixa eu te falar uma coisa, eu vou trazer aqui uma declaração do Maurício Barbieri há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, olha a confiança que ele tinha, mesmo ali com a eliminação pro ABC, o Vasco vinha fazendo algumas partidas interessantes e, claro, analisando o Campeonato Brasileiro em si, todos os nossos adversários, que estavam mal também, muitos deles, analisando que o Vasco teria tempo para trabalhar por apenas estar, né, no Campeonato Brasileiro, ele se mostrou muito confiante. É rápido, se liga só. Ô, Roberta, a Roberta falou em estágio atual. Rápido. Ele falou que não dá pra dizer que tá melhor ou pior que o time. Estágio final, onde você projeta esse Vasco no final do ano, tendo limite ou não, pra dialogar com a realidade do torcedor? Esse time vai brigar pelo quê? O torcedor pode esperar o quê? Essa fecha, boa. Olha, pode esperar uma Série A bastante consistente, que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Não vou falar a classificação final, mas a ideia é que a gente possa estar na parte de cima da tabela. Quero mostrar pra vocês também, no início da competição, vários programas, né, fizeram ali a lista, como é que ficaria a classificação, quem era o favorito, quem não era a cair, e cara, em todas não colocavam o Vasco como um candidato a ser rebaixado. Eu vou trazer aqui da TNT Esportes, mas se vocês pegarem aí e pesquisar da ESPN, da Sport TV, nenhum colocava o Vasco lá embaixo, né, pelo momento que o Vasco vivia. Eu trouxe aqui da TNT Esportes, vou botar na tela aí pra vocês, né. A gente vê ali o Vasco ali numa segunda prateleira, à frente de RB, de Botafogo, de Santos, de Bahia, de Cruzeiro, de Goiás, de Cuiabá, né, de Curitiba. Inclusive, nesse programa, eles colocam ali o Vasco no mesmo nível de São Paulo, América, Corinthians, Internacional, pelo momento naquela época. Então, eu tô aqui tentando te provar
que no início da competição, tanto internamente na figura do treinador Maurício Barbieri e pela mídia em geral, não colocavam o Vasco nessa situação, tanto por elenco e tanto por desempenho até aquele determinado momento. E aí eu vejo, né, o Flávio Dias e o Emerson Rocha levantar essa narrativa e me parece que o torcedor que pede a saída do Maurício Barbieri tá errado, porque 20 anos o Vasco faz isso e não dá certo. Cara, não dá pra acreditar que os caras querem emplacar isso, velho. Não dá. Que eu vou te mostrar aqui, até apareceu pra mim hoje, parece uma coisa. O Vasco em 2021, eu sei que o Vasco estava na Série B, mas se você pegar o elenco de 2020 que caiu, não tinha tanta diferença assim a última vez que a gente encarou o São Paulo pela uma Copa do Brasil. Olha aí, ó. Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan, Zeca, Galaça, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Peck e Germancano, né? Cara, se você pegar desse elenco aqui, claro, os crias da base do Vasco, só o Germancano foi pro Fluminense. O resto é time pequeno, ou outros jogadores pararam. E o que eu quero representar aqui com esse elenco é você falar desses últimos 20 anos que eles querem citar. Mano, os elencos do Vasco era montado com o resto na xepa. Na xepa! Fortaleza, Atlético Goianiense, Goiás, todos os times se resolviam dentro do mercado e o que sobrava ficava com o Vasco. E quando o Vasco não pegava alguém aqui do Brasil, ia lá fora pegar uns caras que nunca viu bola na vida. Carlinhos, Neto Borges, Gustavo Torres, entre outros, irmão. Como é que você vai querer pegar essa narrativa de trocar treinador há 20 anos que agora não vai funcionar? Pelo amor de Deus, por mais que o Vasco tenha uma fragilidade no seu elenco, é uma outra realidade, cara. Hoje o problema do Vasco é sim treinador, não dá pra comparar as situações. Era na xepa e mesmo com a falta de dinheiro que a gente tá vendo aí, né? O Vasco pegou o Jair, o Vasco pegou o Léo, o Vasco pegou o Piton, Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, pegou a joia lá, o Orediano. O time dá pra entregar mais, porra. O problema do Vasco hoje é treinador. Diferente dos últimos 20 anos, que o problema do Vasco era um time que fugia da realidade do futebol brasileiro, hoje eu acho que não foge. Hoje o nosso problema tá em quem comanda. E tá, até para me ajudar nesse sentido, quero trazer aqui o Edmundo. Ontem fez a live dele lá de pós-jogo e colocou isso em debate, cara. Como é que o Dorival Júnior, por exemplo, em 30 dias... consegue dar um padrão, ajustar, levantar a confiança dos seus atletas, e o Maurício Barbieri, se eu não me engano, completando aí 6 meses, não consegue. Vamos lá. Mas, cara, por que o Dorival Júnior, eu tava ouvindo aqui a narração, assumiu o time dia 22 de março, ainda não completou 30 dias. Né? Hoje é dia 20 de maio. Ainda não completou 30 dias e ele consegue dar um padrão de jogo, ele lança meninos como o Beraldo, como... O menino que fez o gol hoje, o Juan, né, o que fez o último gol, ele lança jogadores, e o Barbieri, que está há 6 meses já à frente do Vasco, não encontra soluções, já que o mercado tá fechado, né? E o Vasco também não parece estar se mexendo no mercado para melhorar essa equipe. Ele não encontra nem soluções caseiras. Carvajal hoje, ele entrou. E eu só vi que ele estava no campo quando ele bateu aquela falta já nos acréscimos lá por cima. Eu vi que ele tinha entrado, eu escutei o anúncio da entrada dele. Aí ele hoje tirou ele para botar o Orediano, não tirou o Peck, passou o Peck para o outro lado, botou o Alex Teixeira de centroavante. E aí, como é que a gente pode criticar? A gente pode achar que ele não foi bem, mas completamente. Uma posição completamente diferente do que ele jogou. Uma bagunça geral. E, temos que levantar a mão para o céu, rezar muito para que nenhum time que esteja na zona de rebaixamento, eu acho que a gente não entra na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas o próximo jogo é contra o Fortaleza, fora de casa, outro time que joga muito bem nos seus domínios. Enfim, acho que o resultado contra o São Paulo no Morumbi é um resultado de derrota até normal, porque eu estava ouvindo na transmissão, esse é o 9º jogo que o Vasco visita o São Paulo no Morumbi e não ganha. Né? Foram 7 derrotas e 2 empates. Tudo bem, a gente tem passado por um período difícil, o resultado é ruim, mas a apresentação do Vasco é desastrosa. Tem alguns lampejos, assim, um momento ali assustou o goleiro do São Paulo, mas... na minha modesta opinião, e posso até estar exagerando na minha análise, foi um domínio total da equipe do São Paulo que ganhou quando quis. Né? Olhando o jogo, o Vasco empatou, comemorou pra caramba, ele vai automaticamente, bota o Rodrigo para fechar mais a casinha,
Mas o semblante dos jogadores do São Paulo, normal, tipo, tranquilo, a gente vai fazer o terceiro gol. Né? E o terceiro gol sai num belo contra-ataque, numa defesa espetacular do Léo Jardim, e aí na cobrança de escanteio, o Bambu não sobe. O Beraldo também não subiu, ele cabeceou do chão, mas ele nem sobe. Enfim, sei lá, cara, muito erro individual, que na minha opinião é culpa do técnico, porque ele jogou o último jogo do Vasco foi no último domingo. Ele teve toda a semana para treinar, para aprimorar, para melhorar, e hoje os erros se repetem, na minha modesta opinião, não sei. Nesse segundo trecho que eu vou colocar aqui, o Edmundo fala da insistência do Maurício Barbieri no modelo de jogo, com os três volantes. Cara, eu respeito muito, assim, talvez eu possa estar sendo muito criterioso, eu respeito muito os vascaínos que entendem que o Vasco foi melhor na partida de ontem. Mas eu acho que passa muito mais por uma limitação do São Paulo, é um dos piores São Paulos que eu vi na minha vida do que uma atuação melhor do Vasco. Eu, sinceramente, cara, não consigo chegar, não. Tô vendo o Vascaíno falar que, pô, fomos bem, criamos... Não, que é isso. Que é isso, vamos ver aqui a opinião do Edmundo. Vamos lá. Mas com a mesma formação, não é um negócio que você... Pô, não é possível, cara. Tem alguma coisa errada. Qual que passa na cabeça, será? Não, eu não sei o que passa na cabeça dele. Possível. Mas você jogar com volantes, né, que o Galarza e o Barros são volantes de marcação, jogar com esses dois na armação do time, o que acontece? O Vasco não tem criatividade nenhuma, e aí o atacante morre de fome. Então, por isso que eu falo das possibilidades caseiras, né? O gol do Santos foi de um menino de 17 anos. Hoje esse Juan aí também é bem jovem, parece que está no profissional há 2 ou 3 meses, tanto que fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Será que ele não consegue uma solução caseira? O Edu fala bastante do Ryan, né? Ryan, muita gente fala dele. Do menino, que é uma das grandes promessas do Vasco. Ele não se reinventa. Ele fica na mesmice. Parece que ele repete os mesmos treinamentos da semana e aí os destaques são sempre os mesmos. Né? Então, ele não faz nada diferente. Se você viu o jogo do Vasco no domingo passado, não precisa ver o replay. Você sabe tudo o que vai acontecer. A equipe do Vasco, ela tem as mesmas atitudes, continua faltando ultrapassagem, infiltração, jogadas individuais, os erros são os mesmos. E hoje teve, na minha opinião, o erro individual de alguns jogadores. E aí, cara, a gente vai ficar até quando? Esperando essa melhora. A opção pelo Barbieri foi boa, que eu digo, foi uma opção, mas se não tiver uma mudança de rumo, essa história tem muita chance de ter um final ruim. Tá aí, eu concordo com o Edmundo, né? No final ele fala aí que não sabe aonde o Vasco vai parar se continuar com o Maurício Barbieri, e é aquilo que eu até trouxe ontem do Alexandre Passa, né? Hoje o Vasco ele não tem desempenho e nem resultado, nem pontuação. O que vai esperar? Hoje a pontuação do Vasco é de um time que investiu mais de 100 milhões, enquanto foi, aí, se eu não me engano, o segundo no Brasil que mais investiu, atrás somente do Flamengo. Então, será que a gente não deveria estar na frente de um RB, de um Bahia, de um Cruzeiro, de um São Paulo, de um Santos, performando melhor, tendo melhores resultados? Esse é o meu questionamento. Fica aqui realmente a minha curiosidade. E aqueles que falam assim, mas é 20 anos sofrendo isso, é aquilo, aí dá narrativa, dá gasolina pro Barbieri, falar o que falou, né, na coletiva. O Santos nunca caiu e o Vasco não tá acostumado a disputar a Série A. Dá gás pra ele, pô. É isso, continua inflamando o ego dele, a vaidade dele, que nunca tá errado, não faz porra nenhuma de errado. Continua dando essa narrativa aí pra ele. O problema do Vasco é treinador, cara. Thiago, se mudar vai resolver todos os problemas? Pô, claro que não, porque a gente tem carências, com certeza. Mas tem que mudar. Tem que mudar, porque o Vasco tem que performar melhor e tem que pontuar melhor do que tá nesse momento. O time não é fraco assim, porque ainda bem que a gente tem exemplos gritando na nossa cara, que é o caso do Cruzeiro, que é o caso do São Paulo. Vou ficando por aqui, tamo junto. É muito bom ser Vasco.